Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e eu estou aqui com o Carlos. Ele é o fundador do blog PT Savings for Freedom, onde vocês podem acompanhar a jornada do Carlos a investir em peer-to-peer. E neste momento gostaria de vos apresentar este autor deste blog, que tanto tem a passar em termos de mensagem, de informação daquilo que tem sido o seu percurso nestas empresas e, na realidade, tem tido nos seus investimentos. Muito obrigada desde já, Carlos, por estares aqui e por partilhares a tua história ao público do Renda Maior. Obrigado, é um prazer. Obrigada. E já agora, Carlos, vou-te pedir que faças uma apresentação daquilo que tu és como profissional, pessoal, e acima de tudo, o que é que te levou a construir um portfólio de peer-to-peer e a investir nestas empresas. O meu nome é Carlos Boto, tenho 34 anos e, como a maior parte das pessoas que seguem o teu canal, não tenho qualquer tipo de formação na área financeira. Essa ignorância levou-me a cometer imensos erros e desde que comecei a investir acabaram por ter um grande impacto nos resultados que fui atingindo. E, por outro lado, tenho-me forçado a ganhar literacia financeira. Em 2018, apliquei pela primeira vez poupanças numa plataforma peer-to-peer, a Raise, e, no entanto, não fiquei muito satisfeito com a experiência e comecei a pensar, ok, onde é que eles foram copiar o modelo de negócio? Porque claramente não teria sido algo original. E fui procurar um pouco perceber, ok, onde é que está o conceito por detrás da Raise. E foi através dessa primeira pesquisa que entrei em contacto com a indústria peer-to-peer e acabei por me deixar levar um pouco pelo entusiasmo, mas também um pouco pela ganância de querer tirar o máximo partido da oportunidade. Exato. A verdade é que nós todos vamos procurar as rentabilidades nas peer-to-peer, acho que é algo que partilhamos. É verdade. Acabei por decidir começar a escrever o blog no final de 2018, porque percebi que ninguém discutia verdadeiramente peer-to-peer em Portugal. Apareciam alguns artigos isolados, mas não davam uma verdadeira noção do que era a indústria, do que era a oportunidade, mas especialmente quais são os riscos. Eu aprendi com o meu pai a importância de poupar, o valor do dinheiro numa família com poucos recursos e com ele o trabalho e a honestidade eram um modelo a seguir, mas claramente não foi essa a realidade com que me deparei na indústria peer-to-peer. Infelizmente, e é isso que vamos partilhar agora às pessoas. Carlos, tu contaste-me já numa outra conversa que tinhas um valor aproximado, se não me engano, 16 mil euros que foram relativamente perdidos, digamos assim. Ainda poderás recuperar alguma coisa, mas é um valor com alguma expressão após estes scams que aconteceram com o peer-to-peer. Neste caso foi com empresas como a Investio, correto, como a Quetzal. E diz-me uma coisa, agora que passaste por uma situação de scams, como é que era a tua estratégia e o que é que está agora neste momento em causa e como é que vai ficar a tua estratégia, aproveitando aqui já as duas questões? Primeira parte é, efetivamente, houve uma vaga sucessiva de esquemas fraudulentos com os quais ainda estou a lidar. E no início, quando comecei a investir, não tinha claramente qualquer estratégia definida. Simplesmente queria abrir contas, queria testar as diferentes ofertas, perceber quais é que eram as potenciais formas de investimento, tirar partido dos bónus de inscrição e assim sucessivamente. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui consolidando algumas abordagens que achava que iriam funcionar melhor para maximizar o retorno. E infelizmente essa é a principal razão pela qual eu acabei por ter as perdas que tive. Procurar maximizar as taxas de juros do portfólio com empréstimos a projetos empresariais em plataformas peer-to-peer muito recentes e que se vieram a revelar esquemas fraudulentos. Portanto, neste caso, achas que procuraste um pouco o risco, foi isso também para ter Exato. E isso é algo que eu também quero deixar muito claro. O peer-to-peer não é um investimento para qualquer tipo de investidor e, por outro lado, também não é o tipo de investimento que deve ser feito com todas as poupanças, de maneira nenhuma. Isto é algo que é feito
apenas com uma pequena porção daquilo que seja o portfólio de investimento pessoal de cada um. Agora, qual é que é a estratégia que sigo neste momento, depois de todas estas más surpresas? Uma das consequências diretas dos esquemas fraudulentos foi perda de capital, como é lógico. Com essas perdas, aquilo que procurei fazer foi reduzir ainda mais a minha exposição para uma posição na qual eu me sinto um pouco mais confortável, sabendo dessa realidade de forma pessoal. E uma vez esse passo dado, aumentei de uma forma gradual aquilo que é a malha de avaliação das plataformas peer-to-peer nas quais quero investir, e isso resulta diretamente da minha má experiência anterior. Neste momento ainda tenho capital em risco, provavelmente em algumas das plataformas nas quais invisto há a possibilidade de, até ao final deste mês, início do próximo, haver ainda consequências das más decisões que tomei há mais de um ano. Isso também é algo que deve ficar bastante claro para pessoas que não investem em peer-to-peer, que as decisões que são tomadas agora têm implicações não no próximo mês, mas numa janela temporal mais alargada, e temos de estar confortáveis com essas decisões e com essas potenciais perdas, mas também são erros que eu quero evitar de todo no futuro, como é lógico. Exato, e neste caso a tua estratégia agora passa por isso, por diversificar se calhar mais em outro tipo de investimentos, correto? Talvez não arriscar tanto capital em cada empresa, talvez seja essa a ideia que possas passar no teu blog. Eu desde já deixa-me só dizer às pessoas que o blog do Carlos, o Savings for Freedom, é escrito em português, já agora, apesar do título. Vai estar aqui em baixo na descrição um link para vocês acederem e para conhecerem o portfólio do Carlos, porque tu és totalmente transparente. Mostras tudo o que tens no teu portfólio e isso também ajuda a acompanhar-te, digamos assim, neste caminho que tu estás a fazer. E era nesse sentido também que gostaria de continuar nesta conversa. Tu, neste caso, em termos de estratégia, para deixarmos bem claro, é isso então que estás a fazer. Estás a ramificar e a assegurar-te então nesta análise específica às peer-to-peers que tu tens, não é? Mais do que uma estratégia, o que verdadeiramente um investidor necessita é de transparência por parte das plataformas peer-to-peer, que está a avaliar qual é que é a estrutura da sociedade que controla a plataforma, quem são os originadores de empréstimos com os quais trabalha, quem é que são os verdadeiros proprietários destas entidades. A plataforma tem os interesses, não é? Exato, e os dados financeiros, os resultados financeiros das plataformas para sabermos se são sustentáveis ou não, quer dizer. E a realidade é que, como não existe ainda regulação que imponha este tipo de transparência às plataformas, acabamos por estar num limbo que acaba por evitar que um maior número de pessoas possa investir neste tipo de ativos, porque efetivamente não há ainda a funcionar uma regulação e proteção dos investidores que suporte o crescimento da indústria. Sim. E neste caso eu pergunto quais foram as lições que tu tiraste desta passagem, desta experiência, digamos assim, porque sinceramente perder esse dinheiro, e depois não é só perder o dinheiro, né? Também já nos vais falar da reestruturação do blog, mas quais são as lições, os conselhos que tu neste momento possas aqui dar nesse sentido assim mais breve para podermos dar aqui alguma mensagem em primeira mão às pessoas? Eu acho que todos nós temos formas de catarse, não é? E para mim escrever faz parte do processo de ok, eu vou destilar as minhas ideias e vão resultar num texto, e esse texto vai de alguma forma afirmar um pouco mais aquilo que eu vou fazer a seguir. Então foi exatamente o que eu fiz nesta questão de tentar escrever um artigo no blog em que dissesse de forma clara as lições que aprendi. Então, de forma resumida, primeiro as pessoas, quem é que são as pessoas que estão por trás das plataformas. Número 2, histórico da empresa, da plataforma, qual é que é a estrutura acionista, mais uma vez, quais é que são as relações, as ligações entre as várias entidades que estão à volta da plataforma. Depois, a lição número 3 é o balanço entre marketing em vez de finanças e tecnologia. Ou seja, se uma plataforma claramente está a investir mais em marketing do que em segurança do acesso à plataforma, ou
ou na tecnologia, ou na equipa de avaliação de risco, claramente está aí um problema. Com alguns indicadores, então, que às vezes vão disputar aqui os sinais vermelhos, não é? Sim, sem dúvida. A outra seria qualidade da informação disponibilizada. A informação, sim, a informação que esteja disponível, é a informação clara, que não está a prender-se em detalhes de legalismos. É possível aceder aos dados financeiros. Como é que é a qualidade do serviço do cliente? Como é que é a comunicação com os investidores? Depois outra é bom senso, no sentido em que, ok, os empréstimos fazem sentido. É muito bom nós vermos uma proposta, também. Claro, uma taxa de juro que é leonina, não é? Exato. É super convidativa, mas claramente alguns projetos não podem ser explicados. E depois também a questão da estabilidade das contas bancárias. Se estão constantemente a mudar de contas bancárias, é porque provavelmente têm problemas com a verificação e das condições de lavagem de dinheiro, dos controlos de segurança, transferências para offshores ou algo do género. Muito complicado. Quando começam a ir por esse caminho, começa a ser difícil perceber qual é a integridade da empresa, não é? Se não está a fazer algo mesmo ilegal. Este tipo de coisas, infelizmente, o investidor só nota depois quando se apercebe que aconteceu alguma coisa. Exatamente. E diz-me só uma coisa, em relação a estes conceitos, e as pessoas também podem ler isso no teu blog, tu deixaste lá bem explícito, já tive a oportunidade de ver. Achas que podes recuperar? Tens alguma esperança? Eu já te questionei isto off-record, mas a verdade é que tens alguma esperança de conseguir recuperar? Nós sabemos que existem uns grupos que estão a organizar-se para tentar recuperar algum dinheiro por parte destas peer-to-peer. Achas que poderás reaver o teu dinheiro de algum, ou fazer justiça, como tu disseste? Para todos os investidores afetados, a minha sugestão é mesmo associarem-se aos processos judiciais que estão em curso. Eles estão a ser organizados pela própria comunidade de investidores. A possibilidade de recuperar dinheiro, sendo muito sincero, é baixa, mas é efetivamente necessário haver uma procura de justiça para com estes criminosos. Mas também, ao mesmo tempo, esta pressão que os investidores estão a fazer também está, de alguma forma, a colocar responsabilidade nas autoridades para que atualizem a legislação. E não deixem fugir estes criminosos, ou pelo menos fazer como modelo, não é? Exato, é apertar aquilo que é a malha regulatória para impedir que este tipo de situações se voltem a repetir. E para isso, a mobilização de todos é essencial. Se nós desistirmos sequer de pedir justiça, as leis não vão mudar, a abordagem destes criminosos não vai mudar e provavelmente eles voltam a fazer o mesmo no futuro próximo. Com outras novas, criando, e a facilidade de se poder associar às empresas peer-to-peer em esquemas de Ponzi ou lavagem de dinheiro está a ser muito comum, e acho que também as autoridades vão querer evitar que isso seja, principalmente Estónias e FIS, onde lá tem bastante presença. É complicado. Não é apenas uma questão local, mas é algo onde efetivamente acontece. Sim. Há uma nova regulação que vai ser imposta pela União Europeia, que está a ser usada como desculpa por parte das autoridades nacionais para não implementarem as suas próprias normas e regulações. No entanto, quando vamos ver aquilo que é a legislação que está a ser proposta em Bruxelas, ela verdadeiramente não protege investidores em empréstimos peer-to-peer desta natureza. Então, lá está, existe a necessidade por parte... falhas. Exatamente, continua a haver a necessidade por parte de nós, enquanto cidadãos, de puxar por este tipo de proteções. Exatamente. E diz-me uma coisa, que isto eu acho que é muito importante que as pessoas percebam o que é que te levou a criar o canal, não é? E agora, depois disto que aconteceu, tu não desististe. Normalmente uma pessoa, quando tem um tipo de exemplo destes, ainda por cima está do outro lado, não costumas aparecer em vídeo, estás por trás, digamos, num texto, poderias simplesmente ter encerrado o teu projeto e ter ido embora, mas não, tu assumiste as consequências, estás-te a reestruturar e estás a prestar esse apoio, que para mim é um serviço público, porque estás a prestar o apoio de dizer o que é que estás a passar, como é que isto te estás a desenvolver, porque ninguém fala destes assuntos, não é? E tu estás a falar. E é isso que é importante. O que é que te criou, o que é que te levou assim, a criar o canal e agora esta reestruturação que resolveste fazer? Podes nos dar aqui o teu feedback? No ano passado eu decidi ir à conferência peer-to-peer
que foi organizado em Riga. Sim. Eu acreditava que era uma boa forma de ficar a conhecer pessoalmente as pessoas por trás das plataformas peer-to-peer, apesar disso não ter ajudado muito Pois não, com eles alguns esquemas. apareceram Exato. Mas também conhecer outros investidores e aprender no processo. Aquilo que acabou por me levar a decidir melhorar o blog foi perceber que entre os presentes eu era o único português na altura e mesmo que todos dissessem, todos os interlocutores com os quais eu falava, todos eles diziam que os portugueses estavam entre as maiores comunidades de investidores em empréstimos peer-to-peer. Lá está, ninguém se fez tu, não é? Que exatamente. É assim uma coisa... Foi um choque para mim. Eu pensava, ok, sendo a comunidade portuguesa uma das que mais investe em peer-to-peer, estar um único português numa conferência onde se está a discutir peer-to-peer é um pouco assustador, então isso deixou-me preocupado. Por outro lado... uma parte, eu gostaria de ter ido e tive a oportunidade, mas como também ia para a Estónia, então não tive a oportunidade de conjugar as duas viagens, mas também andei a ver, e este ano eu era para ir. Foi cancelado. Eram dois eventos, é o evento do Money 2020 que vai acontecer em Amsterdão, espero que aconteça em setembro, espero lá estar, e era este, agora em Riga, novamente. Eu este ano ia também fazer alguma cobertura, mas pode ser que seja para o ano, porque este ano infelizmente também não pude trazer assim. E para ser um bocadinho irónico, o tema deste ano era a transparência das plataformas peer-to-peer. que eles bem que precisavam, neste caso, de falarem, de discutirem o assunto. Mas continua, estavas lá e estavas sozinho e sentiste que realmente havia aqui uma falha. Há uma falha, ninguém fala e literalmente com o blog aquilo que eu quero é contribuir para dar a conhecer não apenas aquilo que são os benefícios deste tipo de investimento, mas principalmente quais é que são os riscos associados. Eu tenho a possibilidade de partilhar aquilo que são os meus erros e especialmente agora, e evitar que outros façam o mesmo. Literalmente, se alguém conseguir evitar cometer os mesmos erros... Aprender com os erros dos outros, desculpa só interromper, aprender com os erros dos outros, e infelizmente tu és um exemplo daqueles que passou por isso e nós podemos aprender contigo, e é por isso que achei tão pertinente também ter essa oportunidade de tu vires aqui e falar com as pessoas para poderes nos ajudar nisso. Diz-me também uma coisa, agora a reestruturação, qual foi a coragem, ou como é que arranjaste, digamos assim, essa coragem para reestruturar e ir em frente aceitando a perda, não é? Sim, não é uma questão de coragem de todo, é uma questão de projeto de vida. Eu tenho um conjunto de grandes objetivos naquilo que eu defino como sendo o meu futuro. A independência financeira passa por eles e eu tentei encontrar neste processo de documentar os investimentos em peer-to-peer como uma forma de me disciplinar, quer na maneira como eu organizo os investimentos, exato, quer na maneira como comunico. Sempre tive o objetivo pessoal de ter algum tipo de plataforma de comunicação onde eu pudesse partilhar aquilo que vou aprendendo com outras pessoas. Como disse no início, eu venho de uma família classe operária, funcionários dos lanifícios e da indústria do queijo. Eu tive a possibilidade na minha família de ser a primeira pessoa a aceder ao doutoramento e isso teve um grande impacto em mim. Ao mesmo tempo, eu sinto alguma responsabilidade de arranjar forma de que, quer a questão da literacia financeira, que foi um dos meus principais obstáculos, mesmo com a formação superior, a conseguir poupar mais e poupar melhor, eu gostava que outros não passassem pelo mesmo. E eu tendo o conhecimento ou a capacidade de comunicar essa informação, espero que de uma forma simples, acho que é uma mais-valia partilhar esse conhecimento. Acho que sim, acho que o facto de teres estes objetivos não só nos investimentos é ótimo, porque tens aqui um projeto, deixa de ser só um hobby, não é? Passa a ser um projeto e é diferente do nível de consideração.
E É neste algo que caso, eu faço a part-time, não é algo que eu tenha de certo, toda possibilidade de fazer a tempo inteiro, mas mas é exige-me algo que uma gosta. disciplina, exato, exige-me uma disciplina com a qual eu me sinto muito confortável. E diz uma coisa, em termos de objetivos nos teus investimentos e com a reestruturação do canal e com isto que aconteceu, tu ainda procuras a independência financeira. És daqueles que vai conseguir atingir a independência financeira, pelo menos como objetivo, é isso que tens marcado, correto? Sim, mas, ou seja, a independência financeira está no meu horizonte, mas claramente não será através dos empréstimos Peer-to-peer. peer-to-peer. Exato. Ajudarão, mas não vai ser. Exato. Fazem parte daquilo que é o portfólio de investimento no qual eu trabalho. Mas na realidade, como qualquer português, investir não é barato do ponto de vista de carga de Também, impostos, claro. de toda a questão associada. E a realidade é que a forma como eu encaro o caminho para a independência financeira passa muito pelo trabalho que faço, pelo facto de ter lançado a minha própria empresa, pelo facto de tentar construir um negócio internacional. Ou seja, os empréstimos peer-to-peer são um pequeno braço daquilo que é a minha visão de independência financeira. Mas achas que, já agora aproveitando só aqui esta questão, achas que na mesma poderá ser um investimento a continuar e a ajudar-te para esse objetivo? Sim, vai continuar a ser uma componente. Eu acredito que a indústria peer-to-peer se vai desenvolver e maturar. Exatamente, que eu acredito que com o tempo a regulação vai ser imposta e vai haver mesmo também procura por parte da própria indústria financeira de fazer parcerias com estas fintech de maneira a alargar a sua capacidade e alavancar negócios no futuro e abranger todo um conjunto de indivíduos e empresas que não têm acesso a capital pelas vias tradicionais e podem ter através desta forma. Eu acredito verdadeiramente nisso como uma força de transformação da economia mundial, mas ao mesmo tempo, lá está, vai haver muitos erros pelo caminho, vai haver fraudes pelo caminho e não há nada que possa substituir a literacia financeira individual de cada um dos investidores. E é isso que nós temos que contar, é assim, tentar aprender ao máximo com os erros dos outros e com os nossos, porque eles também vão fazer parte, nem que seja na gestão do portfólio. Por exemplo, eu no meu caso, e partilho, e as pessoas sabem, eu não sei se foi por alguma indicação divina, mas eu não tive uma experiência negativa com os peer-to-peer. Eu sou o oposto, eu até agora estou extremamente satisfeita. Claro, a minha gestão também passou por reajustar quais eram as empresas que depois eu continuava a investir ou não. E tanto que recentemente fiz um vídeo a indicar aqui que iria fazer umas paragens em algumas peer-to-peer que tenho. Mas não vou deixar de investir em peer-to-peer, a ideia não é essa. A ideia aqui é poder aproveitar as rentabilidades que consiga então suportar um nível de risco que para mim esteja à vontade e complementando com outro tipo de investimentos na minha carteira, mais de capital garantido. Porque se de um lado eu não tenho tanto a ganhar, eu terei mais daquele lado ali das peer-to-peer. E é uma questão de fazer então uma procura de uma rentabilidade geral numa carteira de investimentos. E acho que os peer-to-peer têm um espaço e deverão ser, para mim, no meu ponto de vista, na minha opinião, uma maneira de conseguir ter um pouco melhor rentabilidade daquilo que existe na atualidade. E era isso também que ferramenta. É uma ferramenta entre muitas que estão disponíveis. Sem dúvida. E para poder também aqui sugerir alguns tipos de livros ou literatura que queiras deixar sobre este assunto ou algo que se complemente àquilo que estamos a falar, eu gosto sempre de pedir às pessoas que indiquem quais são os livros ou o livro que tens para nos apresentar como sugestão, caso pudesses dizer ao público, olha, tenho esta sugestão para ler e continuar a saber mais sobre o assunto. Então vou sugerir um grupo de Facebook e um livro. Ótimo. Parte significativa dos erros que eu cometi foram por ignorância. E esse mal tem cura. Então eu acredito que há muito poder na troca de experiências em comunidade. E em Portugal já começam a despertar alguns grupos de pessoas dispostas a ajudarem-se mutuamente. Então um excelente exemplo disso é o Financial Independence Portugal, no Facebook. Qualquer pessoa pode pesquisar e encontrar. Eu vou deixar o link aqui em baixo também para as pessoas se inscreverem. É verdadeiramente impressionante ver a generosidade de algumas pessoas que partilham informação de forma transparente, que corrigem a informação que é partilhada de forma errada
e eu recomendo a todos que se juntem ao grupo. Para falar de um livro que verdadeiramente teve um impacto muito significativo na minha maneira de pensar e de abordar não apenas a minha vida pessoal, mas também profissional, é o Princípios do Ray Dalio. Sim, ele apresenta de uma forma muito simples conceitos que são muito complexos e um conjunto de recomendações que, se forem bem aplicadas, têm um imenso impacto pessoal. E já há a versão em português, portanto também vai ficar aqui em baixo, também vou deixar, caso as pessoas tenham interesse em conhecer, porque antigamente só existia a cópia. Principles, exato. Exatamente, agora que já é em português, é um excelente livro e, se não me engano, irei apresentá-lo brevemente no canal, aqui como um dos livros da rubrica. Queria também aproveitar e queria que nos dissesses se tens mais alguma mensagem, alguma informação que pudesse ser útil para as pessoas e pudesses passar então neste momento, porque acho que seria o momento ideal. Qual era a mensagem que gostarias agora de deixar? Se puder reforçar uma última ideia, é mesmo a questão de recomendar que sejam críticos em relação à informação que vos é apresentada, que procurem informar-se de forma apropriada e tomem decisões apenas quando estiverem confortáveis com o investimento que vão fazer e depois de uma reflexão apropriada. Eu também acho que sim. Eu acho que sim. O ideal é as pessoas perceberem o que é bom, o que é mau e depois chegarem à sua consciência se realmente aquilo vale a pena ou não para si. E é a melhor mensagem que poderias passar. Carlos, depois quero-te dar parabéns, não é, pelo teu canal. Obrigada. Porque faz parte desta visão de aumentar a literacia financeira dos portugueses, levá-los a ficar mais confortáveis em assumirem o risco numa visão de médio e longo prazo, que é algo que nos falta. E por isso, obrigado. Obrigada pelo gesto e pela consideração. Fico contente também em saber que possa trazer aqui um pouco, na minha vertente pessoal, aquilo que possa ser útil para alguém e que possa ajudar. Pelo menos sinto-me muito realizada com este projeto também, com certeza que tu irás te sentir, porque sabes também estás a ajudar, estás aqui a criar conteúdo que é escasso e infelizmente nós temos que falar mais sobre estes assuntos e por isso as pessoas devem estar mais elucidadas sobre isto, perceber mais o que é que se passa com o nosso país, o que é que se passa com as finanças, o que é que se passa com o seu dinheiro, porque isto é muito importante, porque temos momentos sempre maus e é preciso saber ultrapassá-los e conseguir, não é? Dar a volta por cima, como também o que te aconteceu. Neste caso, Carlos, muito obrigada. Novamente, para quem quiser aceder ao blog do Carlos, neste caso Savings for Freedom, vai estar aqui em baixo o link na descrição, é só clicarem, acederem e acompanharem o Carlos nesta jornada. Agradeço-te imenso por estares aqui, por partilhares esta história, que é um percurso que vai continuar e que, com certeza, que vais ter muito para nos dizer. Muito obrigada, Carlos. Obrigado. Desde já, eu queria só vos pedir, caso tenham gostado deste vídeo, deixem ficar o vosso gosto. Eu espero-vos no próximo.